Vamos falar um pouco aí sobre aparelhos que consomem zero e consomem trava. Muita dúvida aí da galera que está começando na área de manutenção. Até quem já está há mais tempo aí, pessoal, tem muita dúvida quando o problema está sendo por consome trava e consome zero. No nosso curso, né, no módulo de análise de defeito, a gente tem um módulo basicamente falando só sobre esse assunto. Eu recomendo você fazer um curso com a gente, porque isso vai lhe ajudar muito. A gente vai tentar esclarecer algumas coisas por aqui, mas claro, o curso está muito mais detalhado, a gente mostrando como multímetro, fonte, como fazer o passo a passo. Então, essa parte aí, galera, de consome zero e consome trava, está ligado à parte de inicialização. Alguns defeitos, eles vão acontecer e não vão interromper a inicialização do aparelho. Tem que ter a noção de como funciona cada bloco, cada setor, para você entender o porquê que esse aparelho ele consome e depois ele zera. Então tem aparelhos que liga, não está funcionando câmera, mas a câmera ela não está interligada ao bloco de inicialização. Liga, mas não pega microfone. Microfone também não faz parte de inicialização. Por isso que os aparelhos ligam e ainda estão com esse defeito. Problema de Bluetooth, Wi-Fi, microfone, câmera, alto-falante, áudio em geral, não vai ocasionar um defeito de consome zero. Por quê? Porque não faz parte do setor de inicialização. Quando a gente pega um aparelho que ele consome depois zera ou consome trava, algum componente que está interligado à parte de inicialização não está funcionando ou está causando um curto-circuito ou uma fuga. Por isso que o aparelho não vai ligar. Primeira coisa, entender que o aparelho está consumindo e zerando porque algum componente da parte de inicialização ele não está funcionando ou está com defeito, causando um curto ou uma fuga na malha. Primeira coisa a entender é isso. Qual é os componentes que fazem parte da inicialização? Aí a gente vai diminuir o campo da análise. Se eu sei que o aparelho ele consome e zera, e eu sei que faz parte, esse problema faz parte de componentes que estão interligados à parte de inicialização, então eu tenho que saber agora qual é os componentes que fazem parte da inicialização. A gente tem Power Manage, que faz parte da inicialização. A gente tem processador, que faz parte da inicialização, e a gente tem memória, que faz parte da inicialização. Esses três componentes fazem parte da inicialização. Se algum desses componentes ele está com algum problema, logo o aparelho não vai ligar. Se a memória está com problema, o aparelho não liga. Se o processador está com problema, o aparelho não liga. Se o Power Manage está com problema, o aparelho não liga. Porém, muitos desses problemas não estão nesses componentes, e sim na malha aonde o Power Manage se comunica com o processador, aonde a memória é alimentada. Às vezes tem um curto-circuito por conta de uma queda por baixo do processador, e aí tem algum barro de solda se unindo, ou deu solda fria no processador por conta de uma queda, ou deu solda fria na memória por conta de uma queda, ou deu uma solda fria no Power Manage por conta de uma queda, ou algum capacitor em uma malha de alimentação entrou em curto-circuito, ou os conversores BOOC, as bobinas da saída dos conversores BOOC do Power Manage abriram, né, deram problema, houve um curto-circuito interno. Então, quando essas coisas ocasionam, pessoal, o que é que acontece? O aparelho tenta ligar, mas por algum motivo, né, que está bloqueando a sua inicialização, ele tenta e zera. E aí, como é que a gente analisa esses tipos de problema? A gente tem um passo a passo, onde a gente vai ensinar como é que procede esses tipos de problema. No nosso curso, a gente tem, né, um módulo praticamente falando sobre isso, e começamos um outro módulo agora, mais avançado ainda, explicando as malhas, uma por uma, como ela se comunica, como o processador ele habilita esses componentes. Então, toda a parte de inicialização a gente estuda para que a gente saiba o que pode estar ocasionando esse defeito. Vamos dar um simples exemplo aqui. Quando você tem um problema que o aparelho consome trava, consome zero, a primeira coisa que deve analisar se Power Manage está recebendo alimentação
correta. Primeira coisa, verificar se Power Manager está sendo alimentada. Por quê? Porque se o Power Manager ele não estiver sendo alimentado ou estiver chegando uma tensão menor lá no Power Manager, digamos que o Power Manager ele tem que ser alimentado com, no mínimo, 3,6 volts, que é a tensão da malha VBAT. Se não está chegando 4,2, o Power Manager ele não vai startar. Por que ele não starta? Porque ele não entende que o nível lógico dele mudou. Então ele vai travar, ele não vai conseguir ligar. Verificar se está chegando essa alimentação no Power Manager é fundamental. É um teste básico? Simples? É. Mas a primeira coisa a fazer é saber certificar de que o Power Manager está recebendo a alimentação primária. Segundo ponto, pessoal. Segundo ponto. O que é que eu devo analisar? Botão Power. Ah, mas botão Power, o que é que botão Power tem a ver com a parte de inicialização? Vamos lá. Aparelhos que devem ter 1.8 no botão Power, se tiver chegando 1 volts, ele não vai ligar. Ele vai tentar ligar e não vai ligar. Por quê? Porque o Power Manager, ele não entendeu que o estado lógico, o nível lógico, né? Se falando aí da parte de eletrônica digital, nossos alunos que estão aqui entendem isso. Tem alguns vídeos aí que eu explico sobre eletrônica digital também aqui, mas quem é aluno já entende mais aí sobre a parte de eletrônica digital, que é importante também. Então eu vou falar de algumas coisas que talvez você não entenda, mas eu preciso falar. Então, o Power Manager, ele tem um bloco onde a gente chama de Power On ou Phone On, que é onde ele vai inicializar o sistema dele, ele vai entender que precisa ligar. Quando o usuário pressiona o Power e no botão Power tem 1.8 de um lado e uma malha negativa no outro, que você pressiona o Power, fecha o curto e aí dá uma queda de tensão nessa malha de 1.8. Então o Power Manager ele identifica que precisa ligar e através da malha PWR Enable ele habilita o processador, aonde o processador vai fazer toda a parte de controle do Power Manager, liberando as tensões LDO, liberando as tensões boot, fazendo todo o comando com o Power Manager para que ele possa mandar as tensões para a placa, né, as tensões corretas para a placa e a placa aí ligar normalmente. Se não tiver 1.8 lá no botão Power, pessoal, se tiver chegando 1 volts lá, tiver algum problema naquela malha do Power Manager, onde libera esse 1.8, que também é uma malha primária, o que acontece? O Power Manager ele não vai identificar como 1 volts sendo um nível lógico alto, porque temos em eletrônica digital nível lógico alto e nível lógico baixo. Quando pressiona o botão Power, o Power Manager não vai identificar que o estado lógico, né, que o nível lógico daquela malha, daquele bloco mudou. Ele vai ficar no nível lógico neutro. Temos o nível lógico 1, nível lógico 0. Nível lógico 1 seria nível lógico alto. Nível lógico 0 seria nível lógico baixo. Então, 1, ele está entre 1.8 e 0 volts. Então, ele não identifica que precisa ligar. Então, ele tenta ligar, mas ele não consegue, então ele vai travar. Então, primeira coisa, analisa se tem tensão VBAT no Power Manager. Segunda coisa, verifica se tem alimentação no botão Power. Alguns aparelhos trabalham com a tensão VBAT no botão Power. É normal de que você, quando faça uma medição no botão Power, você identifique também 4 volts, né? Ou seja, de 3.6 a 4.2, que seria a tensão da bateria, beleza? Você vai pegar aparelhos aí Android que tem essa tensão aí de 5 volts também para ligar o aparelho. Então, quando o Power Manager ele identificou que deram uma queda de tensão, que pressionaram o Power, ele vai mandar um pulso lá para o processador, onde o processador vai identificar esse pulso e aí ele vai acordar. Logo que ele se acorda, ele habilita logo as tensões book para alimentar SDRAM e para se alimentar. Depois ele vai acionar um cristal oscilador de 19,2 MHz em alguns aparelhos, em outros aparelhos 24 MHz, outros aparelhos 26, vai depender dos Androids, beleza? Nem todos aí trabalham com um cristal oscilador igual, eles podem mudar a sua frequência. Já no caso do Power Manager, é bem comum que a gente encontre 32,768 kHz, que é a frequência de trabalho, né, do Power Manager e de outros componentes na placa. Então, quando ele libera essa frequência, né, o processador, aí ele vai controlar o Power Manager, beleza? Reseta o Power Manager e aí ele vai conversar com a memória NAND. Todo esse processo aí, pessoal, ele está naquele momento que a gente pressiona e o aparelho está inicializando. Quando você pega um aparelho que você liga o aparelho, nesse momento que tem a logo aqui do iPhone, ele está fazendo todo esse processo. Nos iPhones podem ter alguma mudança, né? Eu estou falando de Android.
Mas nesse momento aqui que ele está, digamos que seja um Samsung aqui, e ele tivesse aqui na logo da Samsung, ele está fazendo todo esse processo. O Power Manager habilita o processador habilita um determinado bloco do Power Manager, né? Primeiramente as malhas book, depois as malhas LDO, antes disso o cristal oscilador, e aí ele vai fazendo todo o processo, né? Habilitando vários blocos do Power Manager e resetando o Power Manager inicializar do zero novamente. E aí, quando ele chega ao final do processo, aí ele vai habilitar a memória NEM. E aí começa todo o processo também com a memória para aí ele entrar na tela de menu. Beleza, galera? Então é isso aí. Vamos lá.